Olá, eu sou a doutora Francine Schutz, consultora científica especializada em probióticos e consultora e assessora científica da Coana Probióticos. Hoje é o nosso primeiro episódio da websérie com o título O que são probióticos? Então, nós definimos o termo probiótico como linhagens vivas de micro-organismos estritamente selecionados que, quando administrados em doses adequadas, conferem um benefício para o hospedeiro. Então, percebam que o termo tem um dado extremamente importante que é em relação à dosagem. Então, a dosagem dos probióticos, elas são baseadas em estudos clínicos que foram publicados com aquela linhagem. E nós temos requisitos necessários para o uso de probióticos, porque nós temos que ter um probiótico seguro, com funcionalidade e uma utilidade tecnológica. Então, quando nós falamos de probióticos, a gente costuma dizer que eles têm nome, sobrenome e RG. O nome seria o gênero, por exemplo, Lacticasei bacilo, sobrenome é a espécie, casei, e o RG é essa denominação alfanumérica que segue o nome da cepa. A linhagem, esse RG da bactéria, é extremamente importante porque ele está correlacionado com os estudos clínicos que foram publicados com aquela linhagem. Nós temos um exemplo bem interessante, por exemplo, o L-casei LC03, estudos clínicos publicados demonstram que ele tem uma capacidade de reequilibrar a microbiota intestinal. Enquanto que o L-casei LC89, uma linhagem diferente, estudos clínicos comprovados demonstram que ele tem uma capacidade de melhorar o sistema imunológico, reduzir os processos alérgicos e diminuir a permeabilidade intestinal. Então, é o mesmo gênero, mesma espécie, mas a linhagem completamente diferente tem aplicabilidades clínicas completamente diferentes. Além disso, os probióticos, eles têm uma importância muito grande porque eles são considerados compostos bioativos versáteis na promoção da saúde humana. Esse é um artigo que nós publicamos em 2020, temos até aqui o print do título, e por que são tão importantes a suplementação de probióticos? Eles têm vários mecanismos de ação muito bem estabelecidos na literatura. Eles vão controlar esse processo de desbiose, vão diminuir o pH colônico, o pH mais baixo tem tendência ao crescimento de bactérias benéficas e dificultam fortemente o crescimento das bactérias patogênicas. Ele tem uma capacidade de melhorar as funcionalidades gastrointestinais, reduzir as toxinas, inflamação. O sistema imunológico, eles têm um papel imunomodulatório muito importante, com o aumento da fagocitose, com redução da liberação de citocinas pró-inflamatórias, aumento da resposta a anticorpos, e eles vão atuar nos diversos eixos em que o intestino se conecta com os diferentes órgãos, eixo intestino-cérebro, intestino-pâncreas, intestino-osso, intestino-placenta. Então, são vários mecanismos já estabelecidos que explicam como que esses probióticos têm capacidade de proporcionar tantos benefícios à saúde. Então, primeiro, como a gente falou, competir com bactérias patogênicas. Eles têm uma capacidade de inibir o crescimento de bactérias e vírus patogênicos. Determinados probióticos aumentam a expressão de proteínas de ligação, aumentando a resistência, a força das tight junctions, diminuindo a permeabilidade intestinal. Outros probióticos são grandes produtores de muco, e o muco ele é uma função barreira para essas bactérias e impede que essas bactérias patogênicas consigam atingir a parede do epitélio e aumentar a permeabilidade intestinal. Outros probióticos produzem defensinas e bacteriocinas, esse papel é muito importante no nosso sistema imunológico. Então, além disso, nós temos uma nova classificação dos probióticos. Os probióticos, o gênero Lactobacillus, ele foi reclassificado em 2020. Das 261 espécies que compreendiam o gênero, eles foram divididos em 25 gêneros, sendo que desses, 23 são novos gêneros, e apenas 38 espécies do gênero mantiveram com o nome Lactobacillus, como, por exemplo, o Acidófilos, o Gáseri e o Helvéticos, não tivemos alteração da nomenclatura. Mas o Lactobacillus casei, a nova nomenclatura é Lacticasei bacilo casei. Lactobacillus fermento, a nova nomenclatura, Limosil Lactobacillus fermento.
Lactobacillus plantarum, nova nomenclatura, Lactobacillus plantarum. Então, a gente deve prescrever na forma da nomenclatura a mais atual, é a forma correta de prescrevermos probióticos. E o que é interessante dos probióticos da Coana é que nós temos duas tecnologias, tanto liofilizados quanto os microencapsulados. E todas as linhagens comercializadas pela Coana têm um certificado vegano, 100% alergeno-free, ou seja, totalmente livre de substâncias alergênicas como ovo, crustáceos e glúten, e nenhum probiótico é um micro-organismo geneticamente modificado. Então, nós temos alguns diferenciais e vantagens dos probióticos fornecidos pela Coana. Por exemplo, a formulação, olha que interessante para a adesão do paciente ao tratamento. A formulação, ela não precisa ser armazenada em refrigeração. Nós recomendamos a utilização de probióticos com recipiente para formulações higroscópicas, porque mais importante que temperatura para o probiótico é a umidade. A água vai ativar o probiótico. Então, um recipiente para formulações higroscópicas vai ajudar fortemente na impedir que essa formulação absorva a umidade do meio ambiente. Não é recomendada a utilização de cápsulas gastroresistentes para os probióticos comercializados pela Coana. Então, a cápsula ideal para os probióticos é a cápsula vegetal. Os probióticos podem ser consumidos em qualquer horário, porém, nós recomendamos que, se possível, seja realizada a suplementação à noite antes de dormir. À noite, nossos movimentos peristálticos reduzem e o probiótico permaneceria por mais tempo no trato gastrointestinal. E o cuidado que você tem que ter com a formulação probiótica é como você tem com qualquer outro medicamento, manter o local seco, fresco e ao abrigo da luz. Convido vocês para assistir o nosso segundo episódio da websérie sobre alguns conceitos importantes para nós entendermos a saúde gastrointestinal e a aplicabilidade clínica dos probióticos. Eu sou a doutora Francine Schutz e esse foi o nosso primeiro episódio da websérie Probióticos Coana. Até mais!